De médico e de louco, todo mundo tem um pouco. De médico e de louco, todo mundo tem um pouco, não é? De filósofo e de louco, todo mundo tem um pouco. Pode ser artista? De poeta e de louco, todo mundo tem um pouco. Na verdade, todo mundo tem um pouco dos dois. Nesse tempo de pandemia, nós temos escutado tantas coisas, lido tantas coisas, e eu aceitei o convite de fazer conversas semanais com os professores da nossa querida Piraquara. Estou aqui para a gente conversar hoje sobre, sim, poesia. E é claro que a poesia, a literatura, leva à reflexão. E tudo que leva à reflexão leva à filosofia. Ô vó, tô com dor de barriga. Toma um chá de camomila, minha filha, que passa. Profe, que é, Matheus? Minha cabeça tá doendo. Vai lá na diretora. Fala lá com a pedagoga e toma um chá de camomila que já passa. Vai lá, Matheus. É assim. Todo mundo indica um chá, todo mundo indica uma pomada, todo mundo indica um remédio, porque de médico todo mundo tem um pouco. Agora é claro que todo mundo tem também um pouco de poeta, principalmente nesse momento que está todo mundo gravando vídeo. Vocês sabem que me lembrou até a década de 70? O slogan era assim: uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Vocês acreditam que uma câmera na mão todo mundo tem? Eu não acreditava que um dia isso fosse acontecer. O meu sonho era ter uma máquina fotográfica. A minha mãe até hoje chama o celular, por exemplo, de máquina. Tira com a tua máquina. Eu falo, que máquina, mãe? Essa máquina aí na mão. O celular? Celular, máquina, sei lá, não tira foto, gente, não é a mesma coisa. Naquela década se acreditava que bastava uma câmera na mão e uma ideia na cabeça para se ter um bom filme. E é claro que nós estamos aqui para conversar sobre leitura. O que é ler? Ler é atribuir sentido. Ler é atribuir significado. Toda a tecnologia, toda a parafernália não adianta quando a gente não tem exatamente o que dizer. Quando a gente fala das redes sociais, por exemplo, a gente está falando dessa falta de conteúdo. Uma coisa muito importante e que eu fico indignado é que tem muitos provérbios nas redes sociais. Usam frase, por exemplo, de Chico Xavier, misturando com Clarice Lispector, põe Monteiro Lobato e Machado de Assis e a gente não sabe quem é quem. Qualquer coisa tem no final, Chico Xavier. Ou então tem no final Machado de Assis, ou Monteiro Lobato, Manuel Bandeira. E eu nunca mais sei quem é quem. Antes do Renascimento, o artista não assinava a sua obra. Por isso que muitas fábulas, por exemplo, que foram atribuídas a Esopo, na verdade não se sabem se eram de Esopo. Aliás, não se sabe nem mesmo se Esopo existiu. Essa que é a grande verdade. Mas as fábulas continuam por aí. E as fábulas vão gerando, num processo arqueológico, palavras, frases. E essas frases, esses resquícios de coisas do passado, resquícios de narrativas, são chamadas de provérbios. Provérbios são estilhaços, são restos de narrativas de outras sociedades. Eu comecei esse bate-papo citando um provérbio de filósofo e de louco, todo mundo tem um pouco, depois foi corrigido aqui pela produção dizendo que de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Na verdade, os provérbios trazem um pouco dessa reflexão de quem nós éramos, das histórias que nós contávamos. Por exemplo, eu já visitei sala de terceiro ano do Fundamental, que as crianças trabalhavam o projeto do folclore. Olha o perigo, hein? E perguntei para as crianças, o que vocês estão trabalhando? E o Matheus me disse, a gente está trabalhando folclore. Eu falei, nossa, Matheus, que bacana. Conta pro prof como que é. Folclore é uma coisa bem velha. Velha? Eu perguntei, como assim? Folclore é coisa, tudo que é coisa velha é folclore. Eu perguntei pro Matheus, então a tua avó é folclore? E eu sou folclore? E o meu medo é que ele respondesse que eu era folclore, né, gente? Folclore é o conhecimento do povo, conhecimento popular. Quero ver a pessoa trabalhar de verdade folclore. O que é folclore? Folclore é o conhecimento do povo e o que o povo conhece, o que o povo lê, o que o povo consome. Isso é o folclore. Então, muitas vezes, a gente estuda com as crianças a história do folclore, aquilo que uma vez foi folclore. Como, por exemplo, voltar para o tema, os provérbios. Por exemplo, dize-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Então, é um provérbio perigoso,
Por isso que ler é tão importante, né? Por isso que conversar, bater papo é tão importante, para a gente trocar ideias, opiniões e começar a perceber algumas coisas com relação a isso. E eu perguntei para as crianças, tá escrito o que ali? Dize-me com quem andas, dir-te e quem és. E o que significa isso? Mateus fez bem assim. Eu perguntei de novo. O que está escrito ali? Dize-me com quem andas, dir-te e quem és. E o que significa? Ele fez assim. Embaixo dessa frase no cartaz, tinha outra que a professora colocou, que era quem não tem cão, caça com gato. Vocês imaginam quando o Bob morrer e você pegar o Michinho, que é o gato, para caçar com ele? O ditado correto lá nos idos é: quem não tem cão caça como gato, ou seja, ao modo de gato. Mas não é trocar o gato pelo cão, é ao modo de. Continuando na série dos provérbios, nós temos, por exemplo, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. De novo, justificando minhas ações, justificando meus atos com crenças e valores que notadamente não são os nossos. Ou um pior de todos, que até as crianças aprendem e usam várias vezes, que é o famoso achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. E quantas crianças tomam as coisas umas das outras, não devolvem, e quando a criança vai pedir, o dono vai pedir, diz: achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. O provérbio, ele é filho de uma narrativa, né? O provérbio é o resquício de uma verdade, de um tempo histórico que ainda ficou, que fica comigo, fica com as pessoas que circulam comigo e que é muito bacana. Enquanto manifestação popular, é incrível. Enquanto literatura, fantástico. Mas uma literatura que precisa ser revisitada, precisa ser pensada, refletida. E aí entramos de novo na ideia de que ler ou de que a leitura leva à filosofia. E o provérbio tem uma irmã, isso mesmo, uma irmã, que é a famosa moral da história. Tão perigosa quanto o provérbio pode ser, a moral da história funciona na mesma medida. Porque do mesmo jeito que o provérbio encerra uma verdade cristalizada por séculos, às vezes milênios, também nós temos a moral da história, que é um estilhaço, que é um caco, é um fragmento, é o resto de uma narrativa, que pode ser perigosa, né? Quando nós vemos, por exemplo, a fábula da cigarra e da formiga, que todos nós conhecemos, que no final da história é uma fábula atribuída a Esopo. Esopo teria, se é que ele existiu, nascido na Etiópia, mas vivido na Grécia, um escravo etíope, escrito suas fábulas aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Mas como antes do Renascimento ninguém assinava as obras, não se sabe se o que Esopo escreveu realmente era Esopo, tampouco se Esopo existiu. Mas as fábulas seguiram, um dos gêneros mais antigos do mundo é a fábula, que é uma narrativa curta, protagonizada por animais, ou seja, eu uso animais para ficcionar os homens. O Jean de La Fontaine, o maior dos fabulistas, escreveu: eu me sirvo dos animais para instruir os homens. E no final sempre apresenta uma moral da história. E a moral é perigosíssima. Por quê? Como o nome já diz, a moral pertence a uma história. Ela está presa a uma história. E uma história está presa numa época, num contexto. Portanto, muitas vezes o que eu hoje trabalho com as crianças como moral da história era a moral da história naquele período no qual ela foi escrita, consumida por aquele grupo social, naquele tempo e naquele espaço. Talvez hoje não. Vou dar um exemplo bem simples, mas fácil de entender. Na fábula da cigarra e da formiga, a cigarra cantou durante todo o verão, enquanto a formiga trabalhou para ter o que comer nos dias frios e rigorosos de inverno. Eis que então chega o inverno. A formiga está na sua casa, confortável, bate à sua porta a dona cigarra, toda feliz, orgulhosa, né? A formiga abre a porta e diz: pois não? A senhora teria aí um lugar para eu dormir e alguma coisa para eu me alimentar?
Quem és? E ela diz: eu sou a cigarra. Ah, eras tu quem cantavas durante os dias de verão? Sim, pois não, era eu. Eu cantava. Ah, cantavas! Enquanto nós, operárias, labutávamos de sol a sol para ter o que comer nos dias frios e rigorosos de inverno? Sim, eu cantava, como bem sabes. Ah, cantavas! Pois agora dança sem vergonha. E dizendo isso, a formiga fecha a porta na cara da cigarra, que morre congelada. E a fábula terminava com a seguinte moral da história: devemos dosar lazer e trabalho. Passados muitos anos, num país chamado Brasil, um escritor de nome Monteiro Lobato olha para essa fábula lá de 500 a.C. e ressignifica. E ele conta tudo igual para as crianças, mas ele coloca no final ainda, ele diz assim: houve um tempo, porém, e a história toda é igual, quando a formiga diz assim: ah, eras tu quem cantavas, enquanto nós, operárias, labutávamos para ter o que comer nos dias frios e rigorosos de inverno? E a cigarra diz: sim, pois não, era eu. Ah, cantavas, diz a formiga. Pois entre, amiga, graças ao teu canto trabalhamos em dobro. O teu canto alimentou a nossa alma nos dias quentes do verão. Entra, amiga, a casa é tua, aqui terás pouso e terás boa comida. Vamos, que honra ter em nossa casa tão maravilhosa artista. Vamos entrando. E Monteiro Lobato fecha com a moral da história totalmente revisitada. Os artistas, poetas, pintores, músicos são as cigarras da humanidade. Com essa moral da história ressignificada, revisitada, arejada com os novos tempos, Monteiro Lobato, em suas fábulas, nos traz um outro ponto de vista. Relativiza essa verdade antiga de que trabalhar era o que a formiga fazia e cantar, que era o labor da cigarra, pouco valor tinha. Eu comecei esse nosso bate-papo falando que de filósofo e de louco, todo mundo tem um pouco. Falei que de poeta e de louco, todo mundo tem um pouco. E disse que lá no começo do cinema brasileiro, na década de 70, falava-se que bastava uma câmera na mão e uma ideia na cabeça para fazer um bom filme. Nessa época viramos todos nós, eu, vocês, os pais, a comunidade toda, viramos um pouco de médico, porque a gente não pode mais sair de casa, tem que ser atendido em casa, então a gente vê nas redes sociais os sintomas e começa a detectar quais deles você tem, para você saber se você deve ir ao postinho, se você deve ir a um hospital ou se você deve ficar em casa. De médico, todo mundo tem um pouco. De filósofo, todo mundo tem. Nós estamos sempre refletindo, nos perguntando, nos questionando. Estamos vivendo um dos piores momentos das últimas décadas, dos últimos séculos, uma pandemia inimaginável. Estamos refletindo, como bons filósofos, o porquê. Como será? Como será o amanhã? Não é assim? Responda a quem quiser. O que irá nos acontecer? Eu sempre perguntei: o que será do amanhã? Como vai ser o meu destino? Então nós estamos sempre pensando. E é claro que de poeta também. São tantos vídeos gravados, tantas redes sociais trabalhando histórias. Eu, como professor, contador de histórias, mediador de leitura, como alguém que forma contadores e mediadores, nunca imaginei em toda a minha vida que nós fôssemos viver um momento no qual as histórias, a arte, fosse dar momentos de paz, de alívio, de conforto para um momento que o mundo está vivendo, que um momento terrível que o nosso país está passando. Os artistas são as cigarras da humanidade. Chegou o dia em que nós, professores, nós que trabalhamos na educação, nós contadores de histórias, mediadores de leitura, nós que amamos a arte, amamos a leitura,
chegou o nosso momento. Todos os outros trabalhos, os essenciais, naturalmente, que não pararam, mas os outros que pararam, nos mostraram que nessa época muita gente fazendo live, muita gente gravando vídeo, muita gente gravando teleaula, muita gente contando histórias, porque as histórias curam, as histórias nos fazem refletir, as histórias nos trazem um conforto para as nossas almas neste momento de desconsolo do mundo. As histórias trazem um momento de significação. As histórias produzem sentido, elas produzem significado. E é disso que eu e vocês tanto precisamos. E é para isso que a gente está tendo essa conversa, para falar sobre sentido, sobre significado. Não adianta um celular na mão, não adianta uma câmera na mão sem uma ideia na cabeça. Juntar a câmera na mão com boas ideias é o grande caminho, é o que nós desejamos a todos para lidar com esse momento de pandemia. De médico e de louco, todo mundo tem um pouco. De poeta e de louco, todo mundo tem um pouco. Filósofo, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco de tudo. Basta ser humano. Nós somos humanos e, como humanos, somos um pouco de tudo. Queridos amigos de Piraquara, gratidão por essa conversa. Vocês devem estar morrendo de saudade do Mateus, que eu sei, para poder gritar Mateus! Mesmo depois da pandemia, Mateus! Que saudade, né? Que saudade. Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer. Primeiro amor de um menino, e vai chegando o amanhecer. Leio a mensagem zodiacal e o realejo diz que eu serei feliz, sempre feliz. Como será amanhã? Responda quem puder. O que será do amanhã? Responda quem puder. Não vai poder eu cantando isso, hein? Como assim não? Ah, não vai poder eu cantando isso. Ah, é só a voz da música? Claro, eu driblo, eu faço assim, ó. O que será do amanhã? Aí tu coloca, responda quem puder. Ai, tá bom, muita bobiça já.